Olá, eu sou Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 6º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que ela seja utilizada na aula do dia 31 de agosto, no momento que vai de 1 hora até as 2h30. Esse vídeo é um dos elementos que compõem essa aula, além da interação do grupo de WhatsApp e a utilização do livro didático e outros elementos mais. A agenda para essa aula vai trazer para a gente a correção do exercício que trata a respeito de multiplicação com números decimais e também o conteúdo que será abordado após essa correção vai ser o conteúdo que trata a respeito de divisão com números decimais. Lembrando a vocês que nós estamos no estudo dos números decimais e passando por todas essas fases que trata a respeito deste assunto. Sem mais delongas, nós já vamos fazer a correção, observar as respostas, os gabaritos do nosso exercício, que era o exercício que estava presente na página 171, questão do número 1 até o número 10. Então, quem puder acompanhar, abra aí o livro didático, então acompanhe pelo caderno, fazendo as correções devidas. Aqui já no livro a gente tem o que é cobrado e aí nessa primeira questão tem pedindo simplesmente que você efetue essas multiplicações. E aí a gente mostrou na aula passada que existem várias maneiras de fazer essa multiplicação. Você pode transformar esses números em fração e realizar a multiplicação. E você pode também utilizar o algoritmo da multiplicação. E aí, como são muitas multiplicações, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer algumas e as outras a gente faz só alguma observação aqui com relação ao gabarito, tá bom? Essa primeira, 2,4 vezes 3,5, talvez esse gabarito aqui, 8,4, esteja causando confusão na cabeça de alguém, então vamos fazer ela. 2,4 vezes 3,5. Deixa eu só abrir aqui. 2,4, 3,5. 2,4 vezes 3,5. Como é que eu faço essa multiplicação? Eu vou utilizar o algoritmo da multiplicação. Já disse a vocês que julgo ser o mais simples, mas isso não significa dizer que você é obrigado a utilizar esse método. Você pode utilizar o método das frações à vontade. O importante é que você tenha uma maneira de realizar esse cálculo, tá bom? 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 2 dá 14. Agora, multiplicando o próximo, vou multiplicar a parte do 2 e isso fica abaixo do 2, tá bom? 2 vezes 5 é 10. Vai 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. Fazendo agora a soma, nós temos 0, 4 e 8. Everton, e agora, para onde a vírgula vai? Eu observo quantas casas decimais tem aqui depois da vírgula. Uma e outra, são 2. Então, eu venho com 2 aqui. Fica 8,40. Aí alguém pode estar dizendo, mas lá no gabarito está aparecendo 8,4. Não importa, pessoal. O número 8,40 ou o número 8,4 representam o mesmo valor, tá bom? Por isso que o zerozinho lá foi omitido no nosso gabarito. Mas não quer dizer que a questão esteja errada. Nem dessa forma, nem dessa forma. O que você vai ter que fazer é observar em uma avaliação, por exemplo, o que é que a avaliação te oferece como alternativa. Se com o zero ou se sem o zero. Mas é importante saber que ambas estão corretas e esse 8,4 que a questão está mostrando aí para a gente está também correto. O item B traz para a gente 8 vezes 1,25. Quando você faz essa multiplicação, você vai observar que o resultado é 10,00.
E se é 10,00, o 00 não precisa obrigatoriamente aparecer. Então, a gente deixa aqui só igual a 10, tá bom? Item C traz para a gente 0,1 vezes 0,01 e o resultado é 0,001. Nessas que vai ter muitos zeros apresentados, é importante que vocês tenham bastante atenção para evitar erro, tá bom? A multiplicação. O item D traz para a gente 5,12 vezes 4,8 e o resultado 24,576. O item E 2,5 vezes 2,5, o resultado é 6,25. Item F, 0,8 vezes 0,8, o resultado 0,64. Item G, 12,6 vezes 0,18, o resultado 2,268. Item H, 1,2 vezes 0,75 tem como resultado 0,9, aí na conta de vocês deu 9,000. Não precisa o zero aparecer, tá bom? No item I, a gente tem 0,16 vezes 0,0002. E aí o resultado está aqui em cima, ó, se vocês observarem, é 0,000032. Depois da vírgula aparecem 4 zeros aqui, tá bom? E o item J, para finalizar a primeira questão, 0,64 vezes 0,25, resultado 0,16. Aí eu sei que na conta de vocês deu 0,1600, mas novamente ele resumiu, como fez em todas as questões, e deixou só 0,16, tá bom? Observando agora a nossa segunda questão, ela traz uma questão aí para a gente dar uma refletida a respeito. Ela diz: com uma calculadora, então a questão deu liberdade para você usar a calculadora. Quando é que eu vou usar a calculadora, Everton? Quando a questão te der liberdade para você usar a calculadora. Caso contrário, você não pode utilizar. Não é aconselhável que você utilize, porque na nossa prova há quase uma certeza de que a gente não vai estar utilizando calculadora, tá bom? Com a calculadora, efetue as seguintes operações. 5,248 vezes 10, 5,248 vezes 100, 5,248 vezes 1000. E aí, depois que você faz isso, você observa, aqui vai dar 52,48, aqui vai dar 524,8 e aqui vai dar 5.248. E aí a questão na letra A diz o seguinte: o que você observou nos resultados obtidos? Pessoal, essa é uma resposta bem pessoal, mas, por exemplo, uma coisa que eu observei agora quando fiz a multiplicação aqui direto de cabeça. O número não mudou, o que mudou foi a posição da vírgula. É óbvio, o valor do número mudou, mas os algarismos do número não mudou. O que mudou foi a posição da vírgula em cada uma das multiplicações. E assim, você vai responder à medida, é uma questão muito pessoal, então você vai responder à medida do seu entendimento com relação à questão, tá bom? No item B diz: você saberia calcular mentalmente, igual o Everton fez agora, 3,689 vezes 100? Justifique sua resposta. Aí vai depender de quem souber ou de quem não souber, mas como uma dica para vocês que eu até já coloquei em alguns outros exemplos. Como é que você faz essas multiplicações por números decimais? A quantidade de zeros que aparecer no número, aqui no caso é o número 100, que tem 2 zeros, a gente passa a vírgula para a direita. 1, 2. Então, 3,689 vezes 100 vai dar igual a 368,9. E aí você pode justificar a sua resposta da maneira que você achar mais conveniente de acordo com a questão, tá bom? Já na terceira questão, pede para que você determine no caderno. Aí não vai usar a calculadora, tá bom? O dobro de 3,64. Pessoal, quando eu quero saber o dobro, eu quero saber quanto é esse número multiplicado por 2. Então, eu vou multiplicar 3,64 por 2 e o resultado é 7,28. E aí alguém, na hora dessa conta, pode ter a seguinte dúvida: Everton, no número 2 não tinha casas decimais, não tinha números após a vírgula. Eu utilizo quantas casas depois da vírgula? As duas do 3,64, tá bom?
você não precisa colocar números depois da vírgula com relação ao 2, porque ele não tem. Então, fica só 7,28 dessa maneira que está aqui. E na letra B diz o triplo de 16,0008. Quando eu multiplico 008 por 3, o meu resultado é 48,024. E aí está respondida a letra A e a letra B da terceira questão. Na quarta questão, aí a gente tem um negocinho aqui um pouquinho diferente, que vocês vão ter que calcular, respeitando a posição aí dos parênteses das chaves. Como assim, Everton? Ordem na operação. A gente já viu isso em uma aula anterior. A gente precisa respeitar parênteses, chaves e colchetes e também multiplicação, divisão, soma e subtração na ordem que aparecem. Então, aqui na letra A, primeiro eu preciso fazer a multiplicação de 3,8 vezes 0,5. E aí, quando eu fizer essa multiplicação, é que eu faço essa subtração. 12,7 menos este resultado aí dessa multiplicação. E aí é que eu vou ter o meu resultado, que é 10,74. No item B, eu tenho 0,2 vezes 0,05. E o resultado vai ser 0,01. E aí, quando eu somo 0,01 a 0,048, o resultado é 0,058, tá bom? Everton, mas 0,01 não era para ser 0,059? Não, é 0,01. Então, o número 1 vai somar aqui com 4 do seu valor posicional. Por isso que dá 0,058. O item C, da mesma forma, eu faço a multiplicação, depois essa subtração, depois essa. O resultado está aí exposto para vocês. E no item D, da mesma forma, aqui no parêntese tem uma multiplicação, uma subtração aparecendo. Primeiro eu preciso fazer a multiplicação para depois subtrair. E depois que tiver esse resultado é que eu somo com 0,22. Resultado aqui, 3,9. A quinta questão pede para que você determine no caderno quanto é A menos B, sabendo que A é igual a 0,5 vezes 0,12. Se A é igual a 0,5 vezes 0,12, o valor de A, pessoal, vai ser 0,06, tá bom? E o valor de B é 0,25 vezes 0,06. E aí, 0,25 vezes 0,06 é igual a 0,015. Quando eu subtraio do resultado anterior, o meu resultado aí vai ser 0,045, respondendo à minha quinta questão, tá bom? Pessoal, se nós estivéssemos em sala de aula, a gente faria essa exploração de uma maneira um pouco diferente. Eu estaria, por exemplo, convidando alguns de vocês à lousa, cada um fazendo item e tal, mas infelizmente o momento pandêmico não nos permite esse tipo de interação dessa maneira. Então, eu espero que em breve a gente tenha condições de fazer interações mais interessantes nesse aspecto, tá bom? A sexta questão novamente pede para que você use calculadora para determinar o resultado das multiplicações e registrar no caderno. Aí, quando a questão disser que você usa calculadora, você pode utilizar. Algumas calculadoras, eu não sei, eu acho que a maioria vai utilizar a calculadora do celular, mas algumas calculadoras que não são calculadoras de celular, ela não tem a vírgula, ela tem um pontinho. Então, quando aparecer o local da vírgula, você põe um pontinho que funciona da mesma forma que a vírgula na calculadora do celular, tá bom? E alguns aplicativos de calculadora também, não sei se todos vão apresentar a vírgula, mas aí você faz sempre colocando a vírgula no lugar correto para poder observar esses resultados. E aí tem o resultado do item A e o resultado do item B. A sétima questão, um probleminha que diz o seguinte: Ana comprou uma TV de 42 polegadas. A quantos centímetros corresponde essa medida? Aí você diz, mas eu não sei quanto é uma polegada. Mas a questão te dá, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Aí é simples, pessoal, é só pegar 42, multiplicar por 2,54. O teu resultado vai ser 106,68 centímetros. E aí, lembrando ou informando para vocês que essa polegada ela é medida nesse sentido, tá bom? De canto a canto, formando aqui uma espécie de triângulo na TV, e a medida
das polegadas é aqui na diagonal da TV, tá bom? Essa medida de polegada, ela é colocada nas TVs e tal, porque é uma medida padronizada. E dessa forma é apresentada lá nos Estados Unidos, geralmente, e aí é adotada a nível mundial. E aí sempre que você vê uma TV ou alguma coisa que está sendo medida em polegadas, no caso da TV, essa medida horizontal, e você multiplica cada polegada por 2,54 centímetros e você tem aqui a tua medida horizontal da TV, por exemplo. Você pode até calcular a TV da sua casa. Agora eu sei, a TV lá de casa é 25 polegadas, ou é 52, ou é 70 polegadas. Quer dizer o quê, 70 polegadas? Quer dizer que essa distância para cá, daqui para cá. E aí, se eu quiser descobrir em centímetros, é só multiplicar as polegadas da TV por 2,54 centímetros. A questão de número 8... Tá já acabando, só tem 9 e 10 agora, depois da 8. E aí a gente vai para o conteúdo da aula de hoje, tá bom? A questão de número 8, ela diz... o passo de Ana mede 0,65 metros, ou seja, 65 centímetros, tá bom? Quantos metros ela terá que percorrer depois de dar... Ela terá percorrido depois de dar 2.200 passos. Aí você faz 2.200 vezes 0,65... O resultado é 1.430 metros, ou seja, mais de quase 1,5 km, né? 1 km é 1.000 metros. Depois de ela ter dado 2.200 passos, ela andou 1.430 metros. A nona questão pede para que você calcule mentalmente o resultado de cada uma das multiplicações e registre no caderno. Como é que eu vou calcular mentalmente isso aí? Vocês observarem, todas as multiplicações aqui são de números decimais, números de base 10. Então, pega aquela regrinha. Aqui é 10, só tem uma casa, um zero. Então, a vírgula vai andar uma casa. 6,32 vezes 10 é igual a 63,2. Essa daqui é 1.000, então a vírgula vai andar 3 casas. O resultado vai ser 6.702. Essa daqui é 100, a vírgula vai andar 2 casas. Então, o resultado vai ser... a vírgula vai vir para cá, 0,05. Aqui é 100, vai andar 2 casas, vai ficar 314,5. Aqui é 1.000, vai andar 3 casas, o resultado vai ser 12. Aqui é 100, vai andar 2 casas. Mas esse daqui só tem uma casa para andar. O que é que eu faço? Acrescento o 0 na frente e anda mais uma casa, então o resultado vai ser 90. Aqui 1.000 vai andar 3 casas, o resultado também vai ser 90. E aqui 10.000 vai andar 4 casas, então o resultado vai ser 121.400. Quando eu não tiver mais casa para andar para a direita, eu acrescento 0, ando uma casa, acrescento 0, ando uma casa, até eu chegar no na quantidade de zeros que eu preciso percorrer, tá bom? A 10ª questão é semelhante àquela questão que a gente viu anteriormente. Pede para você determinar A mais B, sabendo que A é igual a 2 menos 0,35. No caso aí vai ser 1,65 e B que é 2 mais 0,35. E aí quando você faz a multiplicação, o resultado é 3,8775. Tá bom, pessoal? Essa é a correção do nosso exercício. Caso você tenha alguma dúvida com relação a esse exercício, agora no retorno para o grupo de WhatsApp, depois que eu apresentar o conteúdo, você coloca a tua dúvida, a tua indagação ou angústia e a gente vai tentar sanar da melhor maneira possível, tá bom? Lembrando a vocês que esse material ele fica disponível, não é somente para o horário da aula, vocês podem acessar ele posteriormente e podendo acessar ele posteriormente, vocês têm a oportunidade de revisar quantas vezes acharem necessário. Ele fica disponível no YouTube para que vocês possam analisar e refletir e tirar alguma dúvida ou ver com mais calma por conta da internet ou tudo mais que a gente tem. Nós iremos agora dar continuidade na página 172, que vai tratar a respeito de divisão com números decimais. A gente já viu soma e subtração, a gente já viu multiplicação, agora a gente vai ver como é que funciona essa questão da divisão desses números decimais. E como sempre, o nosso livro baseia-se muito em exemplos, ele traz exemplos, situações para que a gente analise. Então, nós iremos fazer essa leitura, essa análise, e eu tentarei
aqui explicar mais ou menos quais são as conduções que são feitas para ajudar nessa análise. Divisão por um número natural diferente de zero. Essa divisão aqui no livro, ela está dividida por tópico. Então, a gente vai ver tópico por tópico, tá bom? Luana comprou 6 livros de preços iguais para seus sobrinhos, pagando ao todo R$ 135. Quanto custou cada livro? Então, se Luana... para responder a questão, devemos efetuar a divisão 135 dividido para 6. Quando a gente divide, normalmente, utilizando o algoritmo da divisão, 135 unidades por 6, obtemos 22 unidades. Porém, sobram 3 unidades, que é o mesmo que 30 décimos. Então, a gente... calculando aqui, fazendo o cálculo da divisão, a gente vai ter essa situação. E aí podemos dividir os 30 décimos, acrescentando uma vírgula aqui no algoritmo da divisão. 135 dividido para 6. Pessoal, vou fazer isso aqui na lousa para tentar esclarecer mais como é que está acontecendo esse exemplo, tá bom? Só um instante, eu já aumento o zoom da lousa, tá bom? 135 dividido para 6. Só um instante. Qual vai ser o procedimento? Quando eu faço 135 dividido para 6, primeiro eu vou dividir utilizando a maneira convencional que eu faço essa divisão. Então, eu faço 1 não dá para dividir para 3, 13 cabe 2, 2 vezes 6 dá 12, quando eu faço a subtração, 12 para 3 sobra 1, fica 15. 15 dividido para 6, vai caber 2 novamente. 2 vezes 6 é 12, fazendo a subtração, o resto é 3. E aqui, a minha divisão acabaria com os conhecimentos que eu tenho até agora. Porém, aqui na divisão com números decimais, eu posso encontrar a parte decimal desse número. Como é que eu vou fazer isso? Eu acrescento uma vírgula aqui, acrescentei a vírgula, e aí eu acrescento um 0 aqui. Porque agora eu estou dividindo na parte decimal. E aí 30 dividido para 5... 30 dividido para 6 é igual a 5. 5 vezes 6 é 30. Quando eu faço a subtração, o resto é 0. Terminei a minha divisão, só que o resultado da minha divisão, ele não é um resultado inteiro, ele é um resultado decimal. O que é que isso significa? Significa dizer que cada um dos livros, ela comprou 6 livros, ao todo R$ 135, quer dizer que cada um dos livros custou exatamente, e aí diz que os livros foram o mesmo preço, tá bom? Exatamente R$ 22,5 ou R$ 22,50. A importância de acrescentar o 0 aí para compreender bem o que a questão está me colocando. Essa parte aí é a parte decimal e na minha divisão não tem resto, o resto é 0, tá bom? Vamos voltar aqui para o livro para dar continuidade a esse entendimento de divisão de números decimais. Aí o livro continua dizendo o seguinte: o número decimal 22,5 obtido no quociente está na forma decimal exata, pois o resto dessa divisão é igual a 0, que foi o que a gente colocou. Logo, cada livro custou R$ 22,50, que foi o que a gente acabou de colocar na nossa lousa, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo. 1 dividido para 4. Como é que eu faço 1 dividido para 4? Não cabe, 1 não cabe em 4. Então, eu já coloco... mas se não tem, eu faço o quê? Coloco 0, porque não tem nenhum número aparecendo. Acrescento a vírgula. Aí acrescento o outro 0 aqui. E aí fica 10. 10 dividido para 4, que cabe 2. 2 vezes 4 é 8. 8 dividido para 4 sobra 2.
2 dividido para 4. Eu posso acrescentar outro zero aqui, ó, que eu estou na parte decimal, não preciso mais pôr vírgula. Vai ficar 20 dividido para 4. Tá aqui do outro lado, ó. 20 dividido para 4 vai dar igual a 5. E aí, 1 dividido para 4 é a mesma coisa que 0,25. Aquela história de 1/4. 1/4 corresponde a 0,25. 1/4 de real corresponde a 25 centavos, por exemplo. Que 25 centavos, se você for escrever no formato real, é 0,25 de R$1. Logo, o quociente de 1 dividido 1 por 4, ou seja, o resultado de 1 dividido por 4 é 0,25. Aqui outro exemplo. 20 por 5, obtemos 4 unidades. Temos aqui, ó, 20,3 dividido por 5. Quando a gente divide 20 por 5, a gente tem 4 unidades. Mas vamos lá. 20,3 dividido por 5. 20,3 dividido por 5 vai ser igual a 4, mas sobrou 3 aqui. E aí, no caso desse 3, a gente vai obter, aumento 0, já tem a vírgula lá do outro lado, aumento 0, e aí coloco a vírgula, vai ficar então 0,6. Isso aí é a divisão de natural. Agora vamos para a divisão por número decimal propriamente dito, que é decimal por decimal agora. Alunos do 6º e 7º ano fizeram um passeio em uma fazenda de maçã. O fazendeiro separou maçãs para os alunos, como mostra a imagem ao lado. Sabendo que há 14 alunos no 6º ano e 28 alunos no 7º ano, quem receberá mais maçãs? Os alunos do 6º ou os alunos do 7º? Para responder essa questão, observe que o barril do 7º ano contém o dobro de maçãs que o barril do 6º ano. E que, no 7º ano, há o dobro de alunos que no 6º. Assim, podemos perceber que um aluno do 6º ano receberá a mesma quantidade de maçãs que o aluno do 7º, ou seja, 5 maçãs. Podemos verificar se esse cálculo está correto, efetuando a divisão 70 dividido por 14, que é igual a 5, e 140 dividido por 28, que também é igual a 5. Como podemos observar, 140 é o dobro de 70 e 28 é o dobro de 14. Por isso os quocientes são iguais, ou seja, ele dobrou o número de maçãs porque o número de alunos também era dobrado, uma sala com relação a outra. Na divisão entre números naturais, podemos observar o seguinte fato. Vamos ver que fato é isso que ele está dizendo. Quando se multiplica ou se divide o dividendo ou o divisor por um mesmo número diferente de zero, os quocientes não se alteram, mas o resto fica multiplicado ou dividido por esse número, por exemplo. Aqui tem um exemplo. 26 dividido para 6 é igual a 4, o resto é 2. Mas aí 260 dividido por 60, que é igual a 4 também, só que o resto nesse caso vai ser 20. Outro exemplo aqui, ó. Aqui eu multipliquei, agora eu vou fazer dividindo, ó. 26 dividido por 6, que é igual a 4, a gente já viu, o resto é 2, mas é dividindo por 2. 13 dividido por 3, que é igual a 4, mas o resto é 1. Então, o quociente, que é o que nos interessa, não está mudando. Vamos ver o que é que isso vai auxiliar a gente no processo de divisão de números decimais por decimais. Só mais um exemplo aqui para fechar, ó. 6 dividido para 8 é 0,75. Mas aí se eu multiplicar, ó, tem que multiplicar os dois, igual lá nas frações equivalentes. 18, multiplico por 3. Aí 6 vezes 3 é 18, 8 vezes 3 é 24. 18 dividido para 24 também tem como resultado 0,75. E se eu dividir, 6 dividido para 2 é 3, 8 dividido para 2 é 4. 3 dividido para 4 também é 0,75. Então, vamos ver o que é que isso pode nos auxiliar. 6 dividido para 0,12, e aí diz o seguinte, podemos multiplicar o dividendo e o divisor por 100. Everton, por que eu quero multiplicar o meu dividendo e meu divisor por 100? Para que eu pegue esse 0,12 e transforme em 12 unidades, que aí fica mais simples a minha divisão, tá bom? Observe o número natural do divisor. A escala de uma das potências de 10, no caso 100, facilitará a multiplicação
na busca de um divisor natural. Quando eu faço a multiplicação aqui, ó, 6 vezes 100, 600, 0,12 vezes 100 dá 12, e aí quando eu faço a divisão, 600 por 12, o meu resultado é 50, um pouco mais simples do que simplesmente dividir 6 por 0,12, e o resultado é 50. Vamos ver outro exemplo aqui. 4,096 dividido por 1,6, e aí nesse caso eu vou multiplicar por 1000, porque eu quero sair de todas as vírgulas, eu fico com 4.096 dividido por 16.000, e aí quando eu faço essa divisão, obtenho o resultado 2,54, tá bom? Pessoal, o nosso vídeo nesse momento já chega a 30 minutos, então não vou querer que ele fique tão longo, porque entendo que é um pouco cansativo para vocês, mas retornaremos agora para o nosso grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida que tenha ficado e posteriormente realizar o nosso exercício de fixação a respeito desse conteúdo, tá bom? Aguardo vocês no grupo de WhatsApp.